Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Ricardo Juste e atuo como diretor na Fundação Itaú Unibanco. É um prazer estar mais uma vez com vocês, fazendo a abertura do evento de hoje, dando continuidade às ações de educação financeira e previdenciária da entidade para nossos participantes e assistidos. Nesta semana, preparamos uma programação especial para apoiar a nona semana ENEF, uma iniciativa tão importante do Fórum Brasileiro de Educação Financeira, que acontece anualmente e tem a finalidade de promover ações educativas em nível nacional. Hoje, estamos em um encontro exclusivo com participantes e assistidos dos planos enquadrados nas modalidades de benefício definido, BD, e contribuição variável, CV, considerando o enfoque que será dado nas apresentações que serão feitas por nossas equipes. Nesse sentido, o tema desenvolvido será Conheça mais sobre o seu plano, onde teremos uma programação que abordará os conceitos e regras gerais dos planos, além do lançamento da nova área do participante no site institucional da entidade, apresentando as principais novidades a todos vocês. Bom, agora eu passo a palavra para a nossa superintendente de seguridade, Andréia Pedroso, que dará continuidade no evento com seu time. Andréia, desejo uma excelente apresentação e evento e, por favor, é com você agora. Olá, Justi, bom dia. Obrigada pelas suas palavras. Bom, pessoal, um bom dia também a todos. Este é um daqueles momentos que aproveitamos para estar mais próximos ainda de vocês e preparado aqui com muita atenção e carinho por todos nós aqui da Fundação Itaú. Como o Justi já comentou, abordaremos aqui nessa programação alguns tópicos sobre as características dos planos, com o objetivo de disseminar e aprofundarmos ainda mais o conhecimento de vocês sobre esse tema. Aproveitando desde já para que possamos seguir aprimorando nossos encontros, durante todo o evento você poderá responder à pesquisa disponível logo abaixo do vídeo e enviar suas dúvidas ou comentários no chat, os quais selecionaremos para o momento de perguntas e respostas que acontecerá ao término da apresentação. Apresento aqui o nosso time de seguridade, então a Beatriz, gerente de relacionamento, o Gilson, gerente de arrecadação e benefícios, e a Giovana, gerente de cadastro e atuarial. Bom, desejo aí bom evento a todos, e neste momento eu passo a palavra para a nossa gerente, Giovana, que vai iniciar a apresentação. Obrigada. Obrigada, Andréia. Bom dia a todos. Eu sou a Giovana, gerente aqui da área atuarial e de cadastro, como a Andréia falou. Então, dando início aqui ao nosso conteúdo, eu vou abordar um pouco da parte conceitual de previdência e qual que é o cenário em que a Fundação Itaú Unibanco e seus participantes e assistidos estão inseridos hoje. Então, antes de entrarmos aqui nas regras dos planos, que é o objetivo aqui primordial aqui do nosso encontro, é imprescindível conhecer o sistema previdenciário brasileiro. Então, no Brasil, o sistema previdenciário ele é formado por um tripé, que compõe 3 regimes. O regime geral de previdência social, o RGPS, esse é o regime que a maioria dos trabalhadores está vinculado. Ele é administrado pelo INSS e engloba todos os trabalhadores da iniciativa privada, tanto servidores públicos que não são filiados a regimes próprios, tanto esses trabalhadores da iniciativa privada. Ou seja, todos que têm carteira assinada, E segundo as regras do RGPS, os valores recolhidos mensalmente, eles são utilizados para o pagamento do benefício daqueles que já estão aposentados, o que a gente chama aqui de sistema de repartição simples, ou seja, aqui não se forma uma poupança individual para cada trabalhador, mas sim o sistema vai se retroalimentando das contribuições que são pagas para manter o benefício daqueles que recebem aposentadoria. E assim funciona o RGPS. O outro regime que nós temos aqui é o regime próprio de previdência social, o RPPS. Como o nome diz, ele é um regime específico para servidores públicos concursados e para militares federais. Então,
esse regime ele é o sistema de previdência específico de cada ente federativo. São vinculados ao RPPS somente os servidores titulares de cargo efetivo que contribuem regularmente para o regime próprio, o que representa a grande maioria dos servidores públicos, né? Entretanto, os servidores que ocupam cargos comissionados ou transitórios, eles devem contribuir para o RGPS, que é o regime anterior que a gente falou. Recentemente, a gente teve uma medida provisória que acabou sendo convertida na Lei 14.463, que possibilitou aos servidores públicos federais que entraram na administração pública antes de fevereiro de 2013, a migração do regime próprio para o regime de previdência complementar. A decisão de migração ela é voluntária, mas a mudança, uma vez efetuada, ela tem um caráter irrevogável e irretratável, né? E, por fim, nós temos o regime de previdência complementar, que é um regime privado, ele é complementar à previdência pública e de contribuição facultativa, com a finalidade de suprir a necessidade de uma renda adicional na aposentadoria. Ele tem o objetivo de oferecer uma proteção a mais ao trabalhador durante a aposentadoria. Nesse regime, o benefício de aposentadoria será pago com base nas reservas acumuladas ao longo dos anos de contribuição, ou seja, o que o trabalhador vai contribuindo ao longo de sua vida profissional formará essa poupança que será utilizada no futuro para o pagamento do seu benefício. Esse sistema ele é conhecido como regime de capitalização. Esse regime ele é composto por dois segmentos: o aberto, operado pelas entidades abertas de previdência complementar e pelas seguradoras também, e o fechado, que ele é operado pelas entidades fechadas de previdência complementar. E cada segmento possui as suas especificidades, suas características próprias, sendo fiscalizados também por órgãos de governo específicos. O fechado, ele é fiscalizado pela Previc, enquanto o aberto é fiscalizado pela SUSEP. As entidades fechadas não possuem fins lucrativos, né, sendo responsáveis por administrar, então, planos de previdência privada criados por empresas, que nós chamamos de patrocinadores, para os seus empregados, que são os participantes. Já as entidades do segmento aberto oferecem, em sua maioria, planos de previdência privada acessíveis para qualquer pessoa física, né, que são os famosos PGBLs e VGBLs, que todo mundo conhece, já ouviu falar. Agora, falando um pouquinho sobre o panorama histórico da mortalidade no nosso país, né? Lá em 1940, a expectativa de vida do brasileiro era de somente 45 anos. Aí, 20 anos depois, na década de 60, essa expectativa de vida passou a ser de 52 anos. Depois, ao longo dos anos, com a redução da mortalidade infantil, com os avanços da medicina no país, essa expectativa de vida chegou aos 62 anos na década de 80 e no ano de 2000 a quase 70 anos. E ao todo, de 1940 para 2020, essa expectativa de vida aumentou 32 anos, chegando aí aos 77 anos, e foram os dados divulgados recentemente pelo IBGE. No gráfico aqui ao lado direito, que a gente trouxe, a gente observou as expectativas de vida segregadas por sexo pela tábua utilizada aqui pelos nossos planos da Fundação. Dado o perfil aqui dos nossos participantes, a gente utiliza uma tábua americana, não é brasileira. Então, a gente utiliza a tábua T2000 suavizada em 10%, que ela possui uma expectativa de vida ainda maior que a expectativa de vida do brasileiro, né? Chegando aí aos 85 anos, a expectativa de vida ao nascer para o sexo masculino, e aos 81 anos para o sexo feminino, ou seja, maior que a expectativa de vida lá de 77 anos que a gente falou da tábua do brasileiro do IBGE. E quando a gente observa uma idade maior, por exemplo, aqui aos 60 anos, como vocês podem ver, essa expectativa de vida ela sobe ainda mais, chegando aí aos 87 anos para mulheres e quase 85 para homens. E é importante observar aqui também que as mulheres tendem a viver mais, mas conforme vão se passando os anos, essa diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres vai diminuindo. E para concluir, a gente observa que o Brasil, assim como outros países do mundo, está experimentando várias transformações demográficas e muito rápidas, né? Isso significa que as pessoas vão viver cada vez mais, estendendo aí o período de recebimento dos benefícios de aposentadoria. E é nesse contexto que a previdência complementar vem ganhando força, vem ganhando importância, porque ele é fundamental para garantir uma renda adicional no futuro e, consequentemente, trazer aí uma segurança financeira na aposentadoria.
E como vantagens, a gente cita aqui abaixo, né, os benefícios na tributação, uma menor burocracia na sucessão, né, afinal, os planos de previdência privada trazem facilidades quando da transmissão do patrimônio para os herdeiros, e o estímulo a poupar e investir, que é fundamental aí para garantir uma aposentadoria tranquila e segura. Aí, passando para o próximo slide. Bom, aqui é possível dividir, então, a gente trouxe os planos de previdência complementar, que podem ser divididos em 3 modalidades, né? O benefício definido, os planos BDs, contribuição variável, CVs, e contribuição definida, os planos CDs, né? O primeiro que a gente traz ali no canto esquerdo são os planos do tipo contribuição definida, CDs, né? Que é uma modalidade mais recente, ela surgiu ali na década de 80. E como o próprio nome já diz, nesse tipo de plano, o que é decidido é o valor da contribuição efetuada para o plano. Então, nesse caso, as contribuições não necessariamente precisam ser revistas. No entanto, o benefício será proporcional ao saldo existente na data ali da elegibilidade, né? E é nesse tipo de plano que os saldos de contas são individualizados para cada participante, assim como também o retorno dos ativos financeiros. Então, nesse exemplo que a gente trouxe aqui, tem o participante 1 e o participante 2, que vão contribuir cada um para o seu plano, assim como a patrocinadora também vai contribuir para eles. E esse saldo de conta, ele é rentabilizado de forma individual, conforme a escolha aí do perfil de investimento de cada participante, e esses perfis são adequados aos objetivos pessoais de formação de poupança, segundo aí regras pré-estabelecidas. E aí, chegando na fase de recebimento, a renda de cada participante na modalidade CD será o saldo aplicado a um percentual limitado, a um percentual fixo, ou a um valor em reais limitado a um percentual do saldo, ou, por fim, a um prazo certo limitado a um período de anos. Já o plano na modalidade BD, ao lado direito, ele foi o primeiro a ser criado, né, lá na década de 70, quando se iniciou o sistema de previdência no Brasil. E esse tipo de plano, ele é aquele em que o benefício complementar, ele é estabelecido no momento da adesão do participante, com base em valores prefixados ou em fórmulas de cálculo previstas em regulamento. Num plano de benefício definido, o patrimônio acumulado com as contribuições dos empregados e dos empregadores, ele não é alocado em contas individuais, como é lá no CD, mas ele compõe um plano mutualista. Então, nesse exemplo, a gente traz aqui o participante 1 e o participante 2, que vão contribuir, assim como a patrocinadora, e esse valor é alocado em um fundo coletivo. Então, nesse caso, não há saldo de contas individual. Então, o retorno das aplicações dos ativos financeiros são totais do plano. E o valor do benefício, né, na fase de recebimento, ele é uma variável independente, né? Ele é previamente estabelecido pelo regulamento do plano. Nesse exemplo aqui que a gente trouxe, ele é a média dos salários menos o INSS ou um fator. E a contribuição, ela é uma variável dependente, que fica em aberto, sendo determinada anualmente pelo plano de custeio, né, de forma suficiente aí para financiar esses benefícios futuros. E essas contribuições, elas podem variar também ao longo do tempo, devido a alguns fatores que são estudados nas hipóteses atuariais. E, por fim, nós temos aqui os planos na modalidade CV, contribuição variável, que contém características de ambos os tipos de planos que falamos aqui. Esses planos possuem características de um plano CD, na fase contributiva, em que os saldos de contas são individualizados, e BD, na fase de concessão, na opção ali do benefício de renda. E no plano CV, o participante estabelece, então, a contribuição mensal que deseja realizar, e o valor do benefício, ele é resultado desse esforço de poupança do participante, né? Isso é uma observação aqui, tanto nos planos de modalidade CV, tanto de modalidade CD, é possível realizar contribuições adicionais. Agradeço a atenção, agora eu chamo o Gilson para dar continuidade à nossa apresentação. Giovana, muito obrigado. Excelente sua explicação, muito importante aí para esses conceitos ficarem fixados e a gente dar continuidade aqui no nosso evento. Um bom dia aí, prezados e prezadas participantes e assistidos. Eu sou o Gilson de Oliveira, estou como gerente responsável de arrecadação e benefícios aqui da Fundação Itaú Unibanco.
E dando seguimento aqui, então faremos uma breve explanação aqui dos planos, né, da entidade, da modalidade de benefício definido e contribuição variável, conforme a Giovana acabou de explicar, né? É importante mencionar também assim que as regras dos planos elas são distintas entre si, portanto, daremos os conceitos gerais, sem nos aprofundarmos assim nos detalhes de cada plano, mas sim daremos aqui uma explanação que contribuirá aí dentro da educação financeira e previdenciária. Aqui a gente trouxe uma linha do tempo, que é importante aqui, tá, para contextualizar para todos vocês, né, que a Fundação Itaú Unibanco, né, ela tem sua origem da década de 60, né? Então ela tinha lá o plano PAC, e aí desde então, mais da década de 90, né, a patrocinadora, né, o Banco Itaú, ele começou com um processo de aquisições de empresas, bancos públicos, bancos privados, né, e depois passando pela fusão com o Unibanco, né, e depois dando continuidades a outras aquisições, né. Então tem esse histórico. Então aí a gente também cita que em todas essas fusões e aquisições a patrocinadora sempre manteve o benefício, né? Então é importante citar isso, que ela nunca deixou de pagar o benefício, de descontinuar algum benefício, então ela sempre manteve a origem, a essência, a concepção de todos os planos de previdência de todas as empresas que ela adquiriu nesse meio tempo, né? E lógico, ela foi fazendo adaptações muito em função aí da mudança do arcabouço jurídico, né, da previdência complementar fechada dentro daqueles pilares que a Giovana também colocou, e também mudanças regulamentares em função de melhorias, né, visando melhorias para os planos e também dentro do seu dever fiduciário, né, porque aqui a gente administra os planos de vocês, né. E aqui a gente, no total, administramos 17 planos de benefícios. Então, para dar uma contextualizada aqui dos planos de benefício definido e contribuição variável, nós temos ali o Franprev, que é de origem do banco francês e brasileiro, né, que foi fechado para novas adesões em 1997. Depois, seguindo essa linha do tempo histórica, a gente tem os planos 002 e o ACMV, de origem do Banco do Estado de Minas Gerais, né, fechado para adesões lá no final da década de 90. Depois nós tivemos ali com a aquisição de parte do Banco Lloyds, aí veio um processo de cisão lá do fundo de pensão do Lloyds, então temos os planos LAN básico, Itaú básico e Itaú suplementar, que foi fechado para adesões em novembro de 2001. Depois, de origem do Banco do Estado de Goiás, o plano Prebeg, fechado para adesões em março de 2002. Posteriormente, o fechamento do plano PAC, esse já da origem da Fundação Itaú Unibanco, né? O plano PAC, ele é a origem da Fundação Itaú Unibanco, e lá em agosto de 2002 ele foi fechado para novas adesões, em função do Banco Itaú ter decidido por oferecer um outro programa de previdência complementar para os novos colaboradores. Tá? Então, esse é da origem Itaú. Indo para o próximo slide, a gente pode observar que aí dá continuidade nessas aquisições. Então, aí a gente tem o Banorte 2, que aí já é fruto até da fusão com o Unibanco. É um plano que foi fechado para adesões em 2006. Depois nós tivemos o BB Prev, também da origem do Unibanco ainda, fechado lá em 97, em 2007 para novas adesões, que é a origem do Banco Bandeirantes e do próprio Unibanco. O BD Itaú Card e o CV Itaú Card, que são de origem das aquisições de, na época, 50% da Credicar, a Orbital, que era a empresa de processamento de dados, e a Redcar. Inclusive, esses dois planos, eles são fruto de um processo que foi feito recente pela entidade de incorporação de planos. Nós tínhamos 6 planos, que foi tudo faseado, né? O Itaú comprou uma parte da Credicar, depois comprou a Redcar e depois comprou o restante da Credicar. E aí a gente ficou com 6 planos, BDs e 6 CVs, e aí a gente fez um processo de incorporação, como todos eram da mesma origem, criando aqui então um plano BD Itaú Card e o CV Itaú Card.
E aí, mais recentemente, agora em 2020, após a aquisição pelo Itaú da operação de varejo do Citibank, a gente também trouxe aí os planos principal Itaú Unibanco e suplementar Itaú Unibanco, participante de origem da operação de varejo do Citibank. Indo para o próximo slide, aí a gente já entra, então, como funcionam as contribuições dos planos, né, enquanto ativos, né? Então, basicamente, quem contribui aos planos é a patrocinadora e os participantes. Aqui a gente já entra no detalhe dos planos. Como eu falei, a gente administra 17 planos. Aqui a gente está focado nos planos de benefício definido e contribuição variável. E aqui a gente dá uma explicação geral da forma de custeio desses planos, né? Então, a gente tem ali o plano PAC, que ele é contributivo pela parte da empresa, a empresa que faz o custeio. Já no plano 002, da origem do Banco do Estado de Minas Gerais, tem a contribuição do participante e também da patrocinadora, que no regulamento ele tem o termo de normal. É uma contrapartida. O que quer dizer contrapartida? A empresa contribui se o participante contribuir. Então, o participante, mantendo as contribuições dele, a empresa faz a contrapartida dela. Planos ACMV, BD ou BBPrev e o Banorte 2 são planos que hoje só têm assistidos, né? Então não tem pessoas contribuindo ao plano. Prebeg, Franprev, eles também têm essa figura da contrapartida, então nos regulamentos eles usam até uma terminologia semelhante, uma contribuição básica do participante para a contrapartida normal da patrocinadora. O Itaulan básico e o Itaulan suplementar, como explicado ali de origem Lloyds. Então, ele tem o básico, que aí só a patrocinadora faz a contribuição, e o suplementar, ele faz uma contribuição básica, ele fazendo essa contribuição básica, a empresa faz uma contrapartida normal. E, eventualmente, o participante pode fazer uma voluntária, essa sem contrapartida. Os planos principal Itaú Unibanco, suplementar Itaú Unibanco, e BD Itaú Card e CV Itaú Card, todos são praticamente da mesma origem, Credit Card e Citibank. Então, o plano principal, que é da modalidade de benefício definido, e o BD Itaú Card também, eles têm a contribuição por parte da patrocinadora, sem necessidade de contribuição por parte do participante. Já o plano suplementar Itaú Unibanco e o CV Itaú Card, que são os planos de contribuição variável, eles contribuem, o participante contribui e a empresa faz uma contrapartida também. Caso ele queira fazer uma voluntária, e essa não tem contrapartida da empresa. Então, aqui é basicamente o conceito de como são constituídas as contribuições para formar a reserva matemática, dentro do mutualismo explicado pela Giovana nos planos BDs, e da reserva individual, que depois o participante vai decidir como vai receber esse benefício lá na idade de aposentadoria nos planos de contribuição variável. Indo para o próximo slide, aí a gente entra numa situação que, assim, que pode acontecer, né? Então, você pode sair da empresa por desligamento, por pedido de demissão ou por iniciativa da empresa. E o que a legislação prevê, né? Ela vai nos dar algumas opções para que, se a pessoa seja desligada ou ela peça demissão, ela possa dar continuidade ao plano dela, mantendo na entidade ou ainda indo para outra entidade de previdência complementar fechada ou aberta, inclusive, como a Giovana também explicou no início da nossa apresentação, dentro daquele tripé da previdência complementar e pública. Então, quando tem o encerramento do vínculo, né, do participante com a patrocinadora, se ele sai antes da idade, né, mínima lá para aposentadoria, e mesmo que ele saia com idade para solicitar o benefício, ele tem essas opções de institutos. Então, ele pode decidir como ele vai gerir o plano dele dali para frente, né? A legislação nos dá essas 4 opções. E quais são elas? O autopatrocínio, que nada mais é que continuar com o plano e contribuindo, com a prerrogativa de como ativo estivesse. Ou seja, então, nessa situação do autopatrocínio, a pessoa continua contribuindo e a parte dela
e também a da empresa. Como a gente viu no slide anterior, então tem planos que ele contribui, o participante, e a empresa também. Então, se ele interrompe esse vínculo, para continuar como autopatrocinado, ele vai contribuir a parte que ele já contribuía e mais a da empresa. Quando tem aqueles planos que não tem a parte do participante, mas tem a da empresa, então ele passa a assumir a contribuição da empresa, né? E, eventualmente, alguns planos prevêem despesa administrativa e essa despesa é coberta pela patrocinadora. No caso do autopatrocinado, tendo a previsão regulamentar, ele também acaba contribuindo com essa despesa administrativa. E aí, para ele manter isso, as condições do benefício pleno. Então, ele vai manter aquelas condições para manter o benefício de aposentadoria conforme previsto no regulamento. Uma outra situação é optar pelo BPD, que também é manter o plano aqui na Fundação Itaú Unibanco, vai manter o plano conosco, vai continuar administrando ele aqui, mas sem a prerrogativa de continuar pagando. Nesse caso, então, como o próprio nome diz, é benefício proporcional diferido. Então, lá na frente, quando atingir os requisitos para solicitar o benefício, esse benefício ele vai ser proporcional. Então, como eu deixei de pagar, dentro do conceito de mutualismo explicado pela Giovana, então eu vou ter um benefício inferior ao benefício pleno previsto no regulamento. Aqui, eventualmente, o regulamento pode prever também desconto de taxa administrativa de manutenção do plano, que é para pagar as despesas aqui da entidade. As duas opções seguintes, né, a portabilidade e o resgate, são opções que encerram o vínculo do participante perante a entidade, né? A portabilidade consiste em transferir os recursos a que o participante tem direito, conforme as disposições do regulamento, para uma outra entidade, seja ela aberta ou fechada, de novo naquele conceito que a Giovana explicou. Posso levar, por exemplo, para uma Itaú Vida e Previdência ou para um outro fundo de pensão. Então, dentro das disposições regulamentares, a gente calcula o valor que a pessoa tem, ela pode transferir esse valor para uma outra entidade de previdência privada. Tendo feita a transferência, encerra-se o vínculo. No caso de resgate, também é feito o cálculo do valor que o participante tem direito dentro do regulamento do plano. E aí, ele fazendo o resgate, vai ter a tributação, né? Calcula-se o valor bruto, tira-se o valor do imposto de renda a pagar, que aí é dentro do leão, né? Não tem como fugir do leão. E aí, cai-se o valor líquido na conta do participante, também encerrando o vínculo com a entidade. Importante citar que o resgate, dentro da educação financeira e previdenciária, acaba sendo a última opção, né? É uma opção não recomendada, né? Então, a gente acha que o resgate realmente não deve ser uma opção considerada pensando em educação financeira e previdenciária. Indo para o próximo slide agora, a gente já entra na questão dos benefícios, né? Que isso, o objetivo do plano de previdência, até como a Giovana de novo falou, explicou os conceitos, é receber o benefício, né? De novo, reiterando para vocês, a gente está falando aqui de uma forma ampla, a explanação dos planos, né? Cada plano tem a sua lista, os seus detalhes, né? Mas aqui a gente vai passar por alguns conceitos para deixar vocês mais com insumos maiores para as decisões de vocês no futuro. Então, ali, basicamente, tipos de benefícios: aposentadoria normal, uma aposentadoria antecipada, além daqueles que a gente chama até como um seguro, né, para eventualidades. Aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e pensão por morte, ou benefício por morte, de acordo com a terminologia de cada regulamento, né? A elegibilidade a esses benefícios estão condicionadas basicamente à idade e rompimento de vínculo com o patrocinador, né? Algumas com condições também de tempo de empresa, mas assim, os planos como estão fechados há um bom tempo, como a gente viu lá na linha do tempo, basicamente todo mundo tem essa questão de tempo cumprida, né? Agora, especificamente no caso da invalidez, a invalidez, ela não tem a prerrogativa de rompimento de vínculo, né? Você tendo a concessão ali pela Previdência Social já é uma prerrogativa para solicitar o benefício dentro do regulamento. Importante destacar aqui as variáveis que são consideradas, né, no cálculo dos benefícios, né? Idade, né? Então a nossa idade é importante.
ela faz até um link ali com um dos outros itens, está um pouco mais abaixo, que é o fator atuarial. Então, para cada idade existe um fator atuarial, que é o quê? A sua expectativa de sobrevida. Então, a idade é importante nesse aspecto, dentro do que a Giovana explicou no início também. O seu salário, né? Porque as contribuições são em função do salário, o benefício é em função do salário. E um termo usado aqui, salário real de benefício, que ele é aplicado em vários dos regulamentos, esse termo, salário real de benefício. Alguns dos regulamentos prevêem uma média dos 36 últimos salários, alguns regulamentos prevêem uma média dos 12 últimos salários. Como eu citei, tem essas variações, mas o conceito é uma média dos últimos salários de acordo com o que está previsto no seu regulamento, né? O fator atuarial, que eu falei que está muito ligado à idade. Os beneficiários também são importantes, porque além de verificar a sua expectativa de sobrevida, também tem a expectativa de sobrevida dos seus beneficiários, porque muitos prevêem a pensão por morte, e aí é reversível ao cônjuge, aos filhos, até 21 anos, enfim. Então, esses fatores são relevantes para efeito do cálculo dos benefícios, né? Então, só frisando novamente aqui, né, os benefícios listados acima, né, e os cálculos, eles vão variar de acordo com o regulamento de cada plano. O importante aqui é a gente pegar o conceito e entender como é feito o cálculo dos nossos benefícios, né? Passando para o próximo slide, aí a gente já consegue verificar aqui um detalhamento por plano, né? Então, como a gente tem aqui um público seleto e bem diverso, em função de todas essas origens, então aqui a gente dando um pouco mais de insumos para vocês. Então, assim, por exemplo, quando você pode se aposentar? Então, a gente tem ali todos os planos e tem assim, invariavelmente os regulamentos prevêem assim, né? Idade de aposentadoria normal e uma antecipada, um ou outro não. Então, é isso que a gente quer aqui elucidar para vocês. E ali, uma última linha que a gente fala que é obrigatório para todos os planos, é o rompimento de vínculo, com aquela ressalva que eu falei no caso de um benefício por invalidez que não tem essa necessidade. Então, no caso ali da aposentadoria normal e antecipada, PAC, 55 anormal, ele não tem previsão no regulamento de antecipada. 002, 55 normal, 50 antecipada. ACMV, BDO, BBPrev, Banorte, já está todo mundo aposentado. Prebeg, 55 anormal, tem uma antecipada ali, uma idade mais baixa, 45, que tem até um termo no regulamento que chama renda reduzida. Franprev de 60 e 55, respectivamente. No Itaúlan básico, esse suplementar, nós temos a idade normal aos 60 e 55 antecipada. Principal Itaú Unibanco, com o suplementar Itaú Unibanco, que são os planos pares ali, 60 no plano BD, Itaúlan, o principal Itaú Unibanco, 55 no antecipado, sendo suplementar aos 55. E o BD Itaú Card, com o CV Itaú Card, como são a mesma origem ali, os mesmos parâmetros, 60 a idade de aposentadoria normal, 55 antecipado e 55 no CV Itaú Card. Então aqui a gente pode perceber que na média, aos 55 anos de idade, as pessoas já conseguem se aposentar, cumprindo o requisito de rompimento de vínculo, né? Então, tem essas questões. Um ponto a citar também que, assim, como tem a idade plena aos 60, então todo o cálculo é feito considerado a idade de aposentadoria normal. Quando você antecipa, também você tem uma redução no seu benefício. Indo para o próximo slide. E aí, quais são os benefícios disponíveis, né? Então, lá na aposentadoria normal, na antecipada, é uma renda vitalícia, né? Então, a gente pode ver ali em todos os planos, né? PAC 002, ACMV, BDO, BBPrev, Prebeg, Franprev, Banorte, Itaúlan Básico, eles todos têm a renda vitalícia. Quando a gente vai para o Itaúlan Suplementar, Principal Itaú Unibanco, Suplementar Itaú Unibanco, BD Itaú Card, CV Itaú Card, a gente tem, além da renda vitalícia, esses regulamentos prevêem uma renda a prazo certo. Então, isso vai depender muito das condições com que você sai, idade, tempo que você acumulou. Então, de acordo com as condições da data da sua saída, que vai levar em conta a sua idade, você pode ser elegível a uma ou outra ou as duas. Então, tem esse detalhe importante nesses planos, tá? Todos os planos ali, com exceção do ACMV, têm o benefício por invalidez, né? No caso do ACMV, todos já estão assistidos, então não é o caso aqui também, mas todos têm ali o benefício por invalidez. E no benefício por morte,
a gente tem ali também os planos que tem essa previsão, então todos têm o benefício por morte. Um aspecto que a gente quer colocar aqui, o ACMV, ele não tem previsão de pensão, então assim que o assistido falece, já encerra o vínculo, né? Então não tem uma reversibilidade. Já no PAC, ele também era um plano parecido com o ACMV, ele não tinha reversão. Quando o assistido falecia, então encerrava-se o vínculo com a entidade. E aí, quando eu expliquei na linha do tempo, o plano PAC e das mudanças que a entidade vem fazendo, então, assim, ela sempre está buscando mudar os regulamentos, buscando melhorias. E, recentemente, uma das melhorias que foi implantada no regulamento do plano PAC foi a inclusão desse benefício por morte, que é um pecúlio. Então, quando o assistido... Ele tem outras questões também de antecipação em vida, que ele pode antecipar uma parte em vida, desde que cumprido alguns requisitos, mas também ele vai ter o benefício por morte, que vai ser um pecúlio, que vai ser um pagamento único, e aí encerra o vínculo, né? Mas dentro das melhorias que a gente sempre está buscando aqui na entidade, nos nossos planos de benefícios, a gente vem implantando esse tipo de melhoria. Então, recentemente, aí o PAC tem o pecúlio por morte. Então, ele não tem pensão, mas tem um pecúlio por morte, né? 002 tem. O Banorte 2, ele, além da reversão em pensão, ele também tem uma previsão regulamentar para alguns participantes que têm direito ao pecúlio por morte. Então, aqui são todos os benefícios disponíveis em todos os planos. Aqui também a gente pode observar que eles têm uma certa similaridade, né? Eles têm basicamente os mesmos benefícios, né? Uma diferença ou outra. Aí sim, os cálculos, as formas de elegibilidade, tem algumas diferencinhas, mas basicamente todos oferecem o mesmo. Como a Giovana explicou lá no início, né? Foram os primeiros planos, né? Os BDs, então eles são muito similares aí, em termos de benefícios e essas condições. Passando para o próximo slide, por favor. Então, assim, como eu falei até da questão dos benefícios em caso de morte, esse slide ele é bem relevante, porque ele traz aqui algo para a gente sempre estar atento, que é a lista de nossos beneficiários, tá? Se ela está atualizada. Para os planos BDs, né, os benefícios definidos aqui, os beneficiários mais comuns que estão previstos nos regulamentos são nosso cônjuge ou companheiro, companheira, os filhos menores de 21 anos e os filhos inválidos de qualquer idade. Só relembrando, né, que aí tem que olhar no regulamento certinho, mas basicamente são esses os nossos beneficiários. Algum outro regulamento pode ter o termo dependente, enfim, alguma terminologia, mas aqui a gente está consensando beneficiário para uma explanação mais clara. Então, basicamente é isso. O que acontece? E aí eles vão ter direito ali quando ocorrer uma perdição por morte ou quando ocorrer um pecúlio, né? E o abono anual, ele está muito vinculado à pensão, né? Porque você recebe a pensão todo mês, o abono tem lá no mês de para os planos que prevêem abono. Tem plano que não prevê abono, né? Auxílio reclusão, um plano ou outro que tem esse benefício, né? Aí é importante citar aqui, né, que como eu falei até na linha do tempo, né, os planos estão fechados há um bom tempo, então o cadastro ele está fechado, né, para os planos. O que quer dizer isso? Porque as pessoas já cadastraram o seu cônjuge e os seus filhos, então esse cadastro está fechado. Então, aí dentro do conceito de mutualismo explicado ali no início, então assim, você até pode alterar o seu beneficiário, só que aí tem algumas condições nos regulamentos dos respectivos planos, que para preservar, com o objetivo de preservar esse mutualismo, em eventual alteração de beneficiário, tem que se pagar o que é chamado na indústria de fundos de pensão de joia, é um termo que se chama joia, que é o quê? Você está mudando um beneficiário, aí eu tenho que recalcular, para que o mutualismo não seja prejudicado. E aí eu calculo esse valor, que chama-se da reserva matemática, para saber se tem reserva matemática a recompor, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo, né? E muitos regulamentos prevêem isso, né? Então, você tem ali seu cônjuge, você cadastrou seu cônjuge em determinado momento,
cadastro está fechado, então você está com o seu cônjuge. Em determinado momento, uma situação de vida, você decidiu se divorciar. Então, você se divorciou, você não tem mais o cônjuge, só que você casou novamente. Então, o que acontece? Ah, mas meu cônjuge era A, agora o meu cônjuge é B. Então, aí o que acontece? Se, né, os regulamentos geralmente prevêem isso, se esse cônjuge novo tiver uma idade, né, for até a mesma idade, ou entre 5 anos de diferença, não há recálculo. Então, porque isso está dentro já das estatísticas e dos cálculos que os nossos técnicos atuariais efetuam. Agora, se ele tiver uma idade que ultrapassa isso, aí você tem que fazer o pagamento dessa joia, né? Se lá na época que você tinha que cadastrar, você não cadastrou, né, mas você era casado e vai cadastrar agora, aí você tem que pagar a joia, né? Agora, outras situações que eventualmente pode acontecer e você não vai pagar a joia. No seu primeiro matrimônio, então aí você cadastra o seu primeiro cônjuge, então aí não tem pagamento de joia. Nasceu um filho que não estava previsto, e aí você cadastrando ele até 30 dias também não tem um pagamento de joia. Só que ele nasceu, se você vai incluir ele só prestes à época da aposentadoria, aí tem que recompor a joia. Então, que a parte do cadastro de beneficiários é importante, tanto para que a sua família receba os benefícios, né, e que também para que a gente preserve aqui o mutualismo do plano. Então, aqui eu encerro a parte das regras, né, dos planos. Vou passar aqui agora a palavra para a Beatriz, a nossa gerente de relacionamento, que ela vai também aqui explorar com vocês agora todos os nossos canais de relacionamento. Então, agradeço aqui a todos, depois teremos um espaço para perguntas e respostas. Beatriz, por favor. Obrigado. Obrigada, Gilson, pela palavra. Bom dia a todos. Sou a Beatriz, gerente de relacionamento aqui na Fundação, né, gerente de relacionamento com o participante. Agradeço a oportunidade, é um prazer muito grande estar aqui com vocês essa manhã. Tá? Vou passar aqui os nossos canais de relacionamento, né, de modo que vocês saibam isso e relembrem também como nos acionar em caso de dúvidas, sugestões, enfim, ou qualquer tema que vocês queiram falar aqui com a entidade, né? Então, hoje a gente tem aqui, né, a nossa central de atendimento com o participante, né? A gente consegue atender todas as pessoas via telefone, né? Os telefones estão disponíveis aí na tela. Lembrando que essa apresentação será disponibilizada depois no nosso site, tá? Então, todos vocês terão acesso, eu não vou ficar falando os números aqui em função disso, tá? Então, a gente tem nosso atendimento telefônico, nós temos o atendimento via Fale Conosco, que é o nosso e-mail, o link também fica disponível no nosso site, tá? Temos o nosso aplicativo também, que o participante vocês podem baixar via QR Code que está na tela, para aqueles que não têm. O nosso aplicativo, ele é consultivo, né? Nele os participantes conseguem gerar seus demonstrativos de pagamento, informe de contribuições, conseguem fazer todas essas consultas cadastrais, tá? E a nossa grande novidade aqui no ano de 2022 foi o lançamento do nosso atendimento via Teams, né? Então, hoje a gente consegue proporcionar para os nossos participantes um atendimento personalizado via videoconferência, né? Ou seja, os participantes nos acionam e a gente consegue prover para ele um atendimento personalizado. Como é que a gente faz para fazer o agendamento, né, desse atendimento? O participante liga na nossa central de atendimento hoje, esses números estão na tela dos senhores, a gente passa, né, a nossa central de atendimento passa a nossa possibilidade, as nossas agendas e os horários disponíveis, o participante vê qual daquele horário disponível se adequa a ele, e a gente se prepara no dia e no horário marcado, leva. O participante já antecipa para a gente um pouco da dúvida que ele tem, se ele precisa de uma simulação, se ele vai se desligar da patrocinadora, né, da empresa, quais são as opções que ele tem no plano, ele quer uma explanação um pouco melhor, um pouco mais detalhada. Hoje o atendimento via Teams nos permite fazer esse tipo de atendimento, né? A gente consegue se antecipar. Né? O atendimento presencial ainda está suspenso,
né, aqui nas nossas, a gente não tem recebido presencialmente os participantes, né, e a modalidade via Teams veio aí também para atender essa nova, essa forma que a gente, essa adequação que a gente teve que fazer em função de todo desse movimento que nós tivemos em função da pandemia, tá? É um novo canal que foi bastante aceito, a gente consegue atender em qualquer tempo, né, e o participante de qualquer lugar que ele esteja, ele não precisa se locomover, né, a gente só precisa de internet, esse atendimento pode ser feito via computador, via celular, a melhor ferramenta que for, na melhor ferramenta que o participante tiver, né, dentro das suas condições e possibilidades, tá? Então, a gente hoje faz atendimentos até de participantes que moram no exterior através dessa modalidade, então foi um ganho muito grande para a fundação, o atendimento via Teams. Tá? Então, essa foi a nossa grande novidade, tá? Então, aqueles que não tiveram essa oportunidade, fica o convite, entre em contato com a gente e a gente faz esse agendamento com vocês e presta esse atendimento. Indo para o próximo slide, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês o nosso site institucional, né? Então, o que é o nosso site institucional? Quando a gente fala site institucional, é o site que o participante não está logado, não está na área restrita. Então, quais as informações que são disponibilizadas para os nossos participantes na área que a gente chama de aberta, né? Então, aqui a gente tem, o site institucional, na verdade, ele é um site que a gente pode dizer que é uma prestação de contas. Então, todas as informações que os participantes e assistidos queiram, né, ter da entidade sobre a forma que nós trabalhamos, as documentações, regras de plano, eles estão todos disponíveis aqui. Então, vou explicar aqui de forma sucinta onde estão, né, cada uma dessas coisas. Então, aqui em cima, do lado esquerdo, começando, tem o acesso dos participantes. Aqui, sim, a partir desse acesso dos participantes, é que você coloca o seu login e a sua senha. A parte institucional, a gente mostra um pouquinho da nossa governança, quais são as nossas populações, estão disponibilizados os nossos relatórios anuais, né, onde a gente faz toda aquela prestação de conta para os participantes. Aqui, aqui nós temos os planos, a parte dos planos também. Na parte dos planos a gente tem a apresentação, as apresentações, os balancetes, certificados participantes, os nossos demonstrativos atuariais, demonstrativos de investimento, guia dos planos. O que são os guias dos planos? Tem um pouquinho de tudo isso que o Gilson falou, né? Um pouco das regras de cada plano individualmente. Temos os nossos indicadores, o calendário de pagamento dos benefícios, tá? Calendário de benefício, quando eu vou receber, a gente recebe muita demanda na nossa central de atendimento, os participantes, olha, quando vai ser o pagamento de nossos benefícios? E aqui no site, sempre esse calendário está disponível, tá? Política de investimento também está dentro do menu de planos, regulamento do plano, então, tudo que o participante precisa referente ao plano dele, tá? Dentro desse menu, tá? Ali no nosso mural também a gente tem os contatos úteis, que são todos esses canais de relacionamento aí que a gente tem, como que o participante nos procura, tá? As principais notícias sobre previdência, os nossos informativos, a gente, né, elabora frequentemente informativos com todas as informações da fundação ou temas específicos, né? Esse informativo, ele é um material que ele é construído em muitas mãos aqui dentro da entidade, por todas as áreas, né, e obviamente pela nossa área de comunicação. Ali a gente tem também o nosso Fale Conosco, né, onde vocês podem nos acionar para tirar suas dúvidas, sugestões, né, fazer suas reclamações quando houver essa necessidade e também os elogios. Tá? Educação previdenciária e financeira, né? Então, ali a gente também tem um material muito rico, muito importante, né, para os nossos disponíveis aí para vocês, nossos participantes e assistidos, tá? Então, a gente tem como usar o seu dinheiro de forma consciente, nós temos dicas em quadrinhos, um guia para como proteger sua família, a gente fala como que a gente se blinda em casos de imprevistos, então é um material muito rico, convido vocês aí para acessarem, né, essas informações. Perfil de investimentos, né?
dedicado aos planos CDs, que não é hoje o público que a gente está falando, mas também, né, a gente oferece aí para os participantes a questão do perfil de investimentos LGPD. Então a gente fala aqui um pouquinho, explica o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e o que ela compõe. Temos ali um passo a passo em vermelho para acessar o informe de rendimentos. Esse, sem dúvida nenhuma, de janeiro até março, é o nosso top one de dúvidas na central de atendimento. Como eu faço para pegar o meu informe de investimentos no site? Então, a gente fez aqui um tutorial explicando para o nosso participante o passo a passo, tá? Para que ele busque, para que vocês busquem, né, os seus informes dentro do nosso site. Então, fica aí o convite também para vocês acessarem os nossos tutoriais. E aí, nessa lupinha, por último, aqui no lado direito, realize suas buscas por todo o site. Vocês digitem, né, o participante ou o assistido vai lá e digita o que ele quer saber, por exemplo, informe de rendimento, e todas as informações que tiverem vinculadas a essa palavra vão aparecer, os links, e ele clica dentro dentro da informação que for pertinente ao seu questionamento. Tá? Bom, pessoal, basicamente é isso que compõe nosso site institucional. Eu sei que é bastante informação, mas eu acho que é importante lembrar que essa apresentação vai ser disponibilizada para todos, tá? Agora, eu agradeço a atenção de todos vocês e passo a palavra para a Andreia, que vai abordar aí o último tema que compõe a nossa programação. Obrigada. Muito obrigada, Bia, pela apresentação aí e essa navegação pelo nosso site. Bom, pessoal, agora acho que a nossa cereja aqui do bolo eu estou extremamente orgulhosa aqui para compartilhar com vocês uma grande novidade aqui da Fundação, que não deixa de ser uma conquista para nós aqui para esse final de ano, que nós vamos lançar aí na próxima quinta-feira, no dia 15/12, o novo portal do participante. Então, esse é a carinha já, vocês estão vendo aí a carinha já do novo site, da nova área do participante. O site ele foi totalmente reformulado, se tornou mais inclusivo, responsivo, o que proporcionará uma melhor navegabilidade, né, para os nossos participantes. A gente conseguiu aí avaliar todas as dores que os participantes sinalizavam para nós aí nos nossos canais de atendimento, avaliar aí todas as demandas que nós tínhamos aí nos nossos canais de Fale Conosco, na Central, e a gente conseguiu aí dar um passo e trazer aí novas funcionalidades também, novos autosserviços, para que também aí o participante possa acessar de qualquer lugar aí do Brasil ou do exterior, enfim, onde ele estiver, o nosso site, e poder acessar aqui também a qualquer horário, né? Então, não depender ali da nossa jornada aí, que é das 9 às 18, e também não ficar ali, ter um prazo de atendimento aí de no máximo, né, 3 dias, que a gente retorna uma demanda do participante. Então, aqui, eu trouxe aqui, então, essas informações. Uma novidade de autosserviço é a concessão e renegociação de empréstimo. Hoje ele é totalmente analógico, né? O participante ele precisa imprimir o documento, assinar, preencher, entrar em contato aqui com a nossa central, mandar por e-mail. Então, isso é um processo um pouco burocrático, a gente sabia disso. Então, ouvindo aí os participantes e buscando essa autonomia, a gente está lançando aqui o empréstimo totalmente online. Então, o participante ele vai fazer tudo pelo site, não vai precisar entrar em contato aqui conosco, vai simular, vai solicitar, vai assinar o contrato de forma totalmente digital pelo nosso site. Então, agora eu vou convidar a Bia, que ela vai navegar um pouquinho aí no novo site com vocês, para mostrar aí para vocês essa novidade, que no dia 15, aí na quinta-feira, já vai estar disponível. Então, no primeiro horário, aí no dia 15, vocês já podem entrar, se logar para conhecer o novo site aí do participante, tá bom? Obrigada. Bia, vamos lá? Vamos lá. Obrigada, Andreia, novamente. Então, aqui indo para o próximo slide, né, nós temos aqui já o nosso novo site, né, a nossa nova carinha,
como a Andrea bem colocou, né, o nosso site vem para trazer mais autonomia para os nossos participantes, para os nossos assistidos, né, ele vem com um visual muito mais leve, né, então a gente fez uma adequação nas cores, nos tamanhos das próprias letras, né, porque a gente tem participantes, às vezes, que tem um pouquinho mais de idade, então essas customizações foram feitas sempre pensadas para melhorar a experiência aí dos nossos participantes, tá? Começamos pelas atualizações cadastrais, né, então a atualização de cadastro, de contato, de dados bancários, então todas as informações e ações que o participante vai ter a partir de agora no nosso site, elas estão concentradas em um único menu, que é esse laranjinha que vocês estão vendo que fica à esquerda, então ele ficou muito mais intuitivo, muito mais fácil de navegar, né, em função disso. Então, aqui a gente tem, né, no menu cadastro, né, no menu meu cadastro, né, os participantes conseguem fazer alteração de seus dados pessoais, né, dados de endereço, né, dados bancários também, de repente houve uma mudança nos dados bancários do participante, e ele já recebe aqui o pagamento com a gente, ele mesmo tem essa autonomia para mudar. Tá? Então, essas alterações cadastrais são feitas mediante login e senha. Então, aqui a gente já não está falando da parte de site institucional, estamos falando do site do participante. Então, precisa ter o login, precisa ter a senha, aí você tem acesso a esses dados, tá? Então, trazendo, assim, essa maior autonomia aí para os nossos participantes no que tange o cadastro. Indo para o próximo slide, a gente tem aqui os informes de rendimento. Como que o participante vai lá e acessa? Como eu disse para vocês lá, esse é uma das demandas que a gente mais recebe. Como busco meu informe, meu informativo, meu informe de rendimentos, meu informativo de contribuições e meu demonstrativo de pagamentos, tá? Então, aqui, ó, informe de contribuição, agora a gente tem também ali no menu informe de, né, um menu exclusivo para informe de contribuição. O participante clica ali, ele consegue escolher o ano do informe que ele quer, e aí ele consegue pegar de todo esse período que ele precisar. Eu preciso do meu informe desde 2008, 2010, consigo pegar? Tem ali todos os informes, ele consegue gerar um por um desde quando ele necessita. Isso também 24 horas por dia na mão, tá bom? Indo para o próximo slide, a gente tem o demonstrativo de pagamento, que também é uma demanda frequente. O demonstrativo de pagamento, ele é disponibilizado aos nossos participantes assistidos, tá? Sempre um dia útil antes da data do pagamento, aquela data de pagamento que lá atrás eu falei que fica no nosso site institucional disponibilizado o calendário, em que é disponibilizado o calendário. Tá? Então, um dia útil antes da data de pagamento, que é disponibilizada no calendário, tá aqui o demonstrativo de pagamento que o participante acessa ali. Clicando em cima de meu benefício, ele vai clicar em detalhes e ele vai ter acesso ali ao demonstrativo de pagamento. Demonstrativo de pagamento, né, mostra para o participante qual o valor do benefício dele, quais os descontos que compõem, né, se tem seguro de vida, se, né, o valor de imposto de renda, em caso de pensão alimentícia, enfim, todos os descontos, e aí o valor líquido que o nosso participante vai receber. E passando para o próximo slide, a gente também tem aí os boletos, né? Estão disponibilizados no novo site os boletos para os nossos participantes que são autopatrocinados, tá? Então, para localizar os documentos, o participante, né, deve se utilizar, né, desse menu lateral, sempre após o login, porque, de novo, estamos falando da área restrita, site do participante. Então, no menu com minha contribuição, participante seleciona, e ali ele também, com bastante autonomia, pode gerar os seus boletos, né, para efetuar o pagamento das suas contribuições, tá? A escolha do mês e do ano pode ser ajustado também, né, com o período que o participante ele preferir e necessitar, tá, de gerar o boleto da sua contribuição. E é isso, agora eu finalizo por aqui
agradeço, né, a presença de todos. Agora a gente vai iniciar o nosso né, perguntas, né, o espaço para perguntas. Chamo a Andréia, nossa superintendente aí da Seguridade, para conduzir esse momento. Agradeço a todos. Um abraço. Pessoal, excelente aprofundamento e aprendizagem que acabamos de ter aí através das apresentações realizadas pelos nossos gestores. Agradeço a todos pelas abordagens desses temas, né, e as ações relevantes aqui para os nossos convidados. Mais uma vez, reforço aí aos nossos convidados que estamos buscando constantes conexões com todos os nossos participantes assistidos, visando assegurar com muita transparência e qualidade o compartilhamento das informações sobre os planos da entidade, para que vocês possam usufruir da melhor forma possível do benefício e as inovações aí que a gente tem procurado implantar aqui na Fundação Itaú Unibanco. Bom, então daremos início aqui ao espaço, né, de perguntas e respostas. Aqui a gente está acompanhando aqui o nosso chat, a gente já tem várias perguntas, o que para nós aqui é excelente, né, ouvi-los um pouco e também poder aqui esclarecer, e acho que aqui é um momento oportuno para isso. Bom, então, dando início aqui, tem uma pergunta aqui, bem provocativa, do Luiz Haroldo. Luiz, muito obrigada aqui pela pergunta, viu? O Luiz, ele cita aqui que ele é participante aqui dos planos Origem City, né, do principal e suplementar, e ele sinalizou aqui para nós que ele tem muita dificuldade em realizar qualquer atualização aqui no nosso site, por exemplo, a inclusão de beneficiário, a efetivação de aportes, tem muitos formulários ainda que precisam ser impressos, e se a gente tem aí alguma expectativa, né, para também modernizar esse processo aqui para os planos BDs e CVs. Bom, eu passo aqui a palavra aqui para os nossos gerentes, mas já adianto, Luiz, que de fato temos, tá? E a gente aqui para os planos BDs e CVs, a gente também está trabalhando para automatizar esse processo de solicitação aí de alteração de beneficiários. Como o Gilson trouxe ali para nós, a alteração de beneficiário em plano BD, ela é um pouco mais complexa, dado aí essa necessidade, né, de você recalcular uma joia, para não impactar, né, aqui, dado que o plano ele tem uma característica de mutualismo, você não pode impactar o plano. Então, a cada novo dependente que você inclui, você onera o plano sem uma contrapartida. Então, dado esta complexidade, né, por isso que ele não é aberto para a inclusão de novos beneficiários, dada essa necessidade da gente ter que recalcular isso que a gente chamou de joia, né, que o Gilson mencionou aí na apresentação. Mas eu passo aqui para a Bia. Bia, qual que é a nossa expectativa aí para o ano que vem da gente implantar autosserviços aqui para inclusão de beneficiário e também a solicitação de benefício aqui para os planos BDs e CVs? Oi, Andréia. Luiz, a gente está trabalhando, sim, né? O plano dos BDs, eles nos trazem um pouco mais de dificuldade nesse sentido, em função das variáveis que os planos encontram, né? Na questão de beneficiários, porque tem toda aquela questão de joia, né? Que o Gilson bem colocou para a gente. No entanto, essa questão da modernização, ela é muito latente, né? É um pleito que os participantes têm feito para a gente de uma forma muito direcionada. Então, a gente já entende essa necessidade, a gente está em constante conversas aí com o nosso fornecedor de software, tá? Então, para o próximo ano, a gente vai sim trazer autosserviços. Essa questão da atualização cadastral se coloca, né? Que você tem dificuldade do envio, de imprimir, então todos esses autosserviços de Instituto Online, benefício online, então o participante poderá, né, optar pela aposentadoria dele de forma online, quando se desligar, optar por ou portar ou resgatar, né, ou se manter como autopatrocinado, tudo isso ele vai sim conseguir fazer online, tá? Eu acho que assim, não é uma promessa, né? Porque é um trabalho que a gente já
já está trabalhando, já estamos em andamento. Aqui a gente trabalha com metodologia ágil. Conforme a gente vai fazendo, a gente já vai disponibilizando para os nossos participantes, tá? E eu te convido também, Luiz, a nos procurar para um atendimento via Teams, né? Para que a gente possa sanar todas essas suas dificuldades, tá? Que a gente está, né, assim, para mostrar essa proximidade, a gente pode navegar para você no site e dentro do caminho, né? Que a gente hoje tem, que já está aqui com a gente, como que ele se torna mais fácil para você. Então, conta com a gente, tá? Não tenho todas as respostas para as suas perguntas hoje, mas o que eu posso te dizer com propriedade é que a gente está trabalhando para no próximo ano implantar e suprir essas necessidades. Mas enquanto elas não estejam tangíveis para você, eu te convido para a gente conversar e a gente te facilitar o caminho da forma que a gente puder. Muito bem, Bia. Tem outra pergunta aqui, da Maria de Lourdes. Ela questiona aqui quais são os critérios para aplicação de reajuste ou atualização dos valores pagos mensalmente. Então, eu jogo essa pergunta aqui para o Gilson responder para nós. Olá, Andréia. Se eu entendi a pergunta dela, são os índices de reajuste do plano, né? Isso, quais os critérios para aplicação de reajuste ou atualização dos valores pagos mensalmente? Valores pagos mensalmente. Mas a contribuição? Bom, se fosse contribuições, então vamos tentar aqui. Se forem as contribuições são com base no salário, né? Então, assim, claro que também, principalmente nos planos BDs, todo ano temos a avaliação atuarial, né? Como a Giovana explicou lá no início, é um plano de mutualismo, né? E aí, então a gente tem ali, né, os recursos garantidores, né, os ativos do plano, e aí a gente tem o compromisso do plano, que são os pagamentos do benefício. Então, aí, anualmente, é feita a avaliação atuarial para saber se o nível de contribuição ao plano está aderente. Se estiver, é mantido o custeio, se não estiver, aí é feito um reajuste aí no percentual de contribuição sobre o salário dos participantes. Isso é no plano de custeio que é implantado em abril de todo ano. Aí depois as pessoas têm aumento de salário, se ela tem aumento de salário, é um percentual do salário, automaticamente ela vai contribuir um pouco mais. Quando chega setembro, que é o mês do dissídio, aí a gente tem também o reajuste pelo dissídio, o reajuste das contribuições e das tabelas de contribuição dos planos também. Falando-se aí dos pagamentos aí no que tange aos benefícios, os regulamentos, eles preveem o reajuste basicamente no mês de setembro, né? Plano PAC é no mês de julho e plano ACMV no mês de junho. Então, aí os regulamentos preveem um índice de reajuste. Invariavelmente aqui é um índice de inflação que prevê. Algum regulamento ou outro pode ter algum outro índice vinculado, mas geralmente é o INPC. Então, quando chega setembro, se está se referindo aos pagamentos dos benefícios, então aí aplica-se a variação desse índice de inflação dos 12 meses anteriores. Gilson, deixa eu aproveitar aqui para você também uma pergunta da Heloísa, também relacionada aí a essa questão de benefícios. Ela comenta aqui que ela paga o Fazbend, né, que é o plano 002, e como ela fica sabendo quando ela pode se aposentar e o que ela tem direito, e quais os benefícios que ela tem direito. Oi, Heloísa, muito obrigado pela pergunta, né? Então, assim, você já está contribuindo aí pelo plano Fazbend, né? Como o pessoal costuma chamar, né? Os planos nossos até têm apelidos, né? As pessoas, elas costumam dar apelidos aos planos, né? Então, por exemplo, se você já tem 50 anos ou mais, quando eu expliquei ali da elegibilidade, né? Então, assim, se você tem 50 anos ou mais, em eventual saída sua da empresa, você já está elegível a um benefício de aposentadoria antecipada ou até pleno, dependendo da sua idade, né? Como eu falei, no caso do 002, a idade é 50 anos na antecipada e a normal 55. Se você tiver menos que 50 anos, em eventual saída da empresa, você terá direito àqueles institutos que também a gente explanou na apresentação, né? Que é continuar como autopatrocinada, contribuindo sua parte da empresa para atingir ali o benefício antecipado ao pleno,
ficar como BPD, aí você vai ter direito a um benefício proporcional, ou ali o resgate e a portabilidade são até institutos que a gente não recomenda, porque quando se fala de um plano BD, né, é um plano que hoje é raro no mercado e quem tem que preservá-lo, né? Então, você avaliando a sua idade, né, as suas condições, então, com base nisso, você consegue saber ao que você tem direito. Se você já tiver 50 ou mais, você saindo da empresa, saiba que, assim, elegível ao, pelo menos o benefício antecipado você tem. Aí, lógico, você vai poder nos acionar através do Fale Conosco, para pedir, eu tenho aqui 52 anos, apenas exemplificando, tá, Heloísa? Tenho 52 anos, se eu sair da empresa, eu vou ter direito, então, a uma antecipada, eu posso ficar como autopatrocinada, e aí você pode entrar em contato conosco, pelo Fale Conosco, e fazer um pedido de uma simulação de benefício, e a gente retorna para você com essa simulação. Muito bem, Gilson. Bom, agora tem uma pergunta aqui para a Giovana. Giovana, o participante está questionando, quando ele se desliga, ele precisa acionar a entidade, a fundação? Bom, quando o participante se desliga, ele não tem necessidade de acionar a Fundação Itaú Unibanco, porque hoje a gente tem uma interface junto à patrocinadora que a gente consegue aí de forma ágil, de forma instantânea, ter conhecimento desses desligamentos, né? Então, caso o participante queira comunicar, né, embora não tenha essa necessidade, ele pode sim entrar em contato também com os nossos canais de atendimento, como a Bia mencionou ao longo dessa apresentação, mas realmente ele não tem necessidade devido aí à informação que a gente obtém junto à patrocinadora. É isso. Muito bem. Bom, então, estão chegando várias perguntas aqui no chat sobre a prova de vida. Então, eu acho que é bem oportuno aqui a gente comentar sobre esse processo da prova de vida. Até ali 2020, né, antes da pandemia, nós tínhamos aí a prova de vida pelo modelo de formulário impresso, então nós mandávamos na data de aniversário dos participantes um formulário, ele tinha que assinar, preencher ele para nós e devolver ou na sede da fundação, ou, né, ir até um cartório e reconhecer a assinatura de forma aí, por autenticidade. Então, isso requeria, né, um certo deslocamento do participante e também, né, uma oneração aí em termos de custo para reconhecer a firma aí no cartório. Com a pandemia, ali no início de março, então nós aqui, a diretoria avaliou e para também, uma forma também de não incentivar o participante a ficar, né, a se deslocar, então a diretoria aprovou a suspensão aí deste modelo de prova de vida e neste momento aí a gente já estava buscando outras ferramentas que pudessem suprir aí essa necessidade da prova de vida, até porque é uma questão aí regulamentar, né, para a gente mitigar o pagamento aí de benefícios indevidos. Então, desde ali a gente já começou a trabalhar, então a gente acelerou o processo aqui, e nós, então, ali no ano de 2020, ali no final de 2020, a gente fez um convênio com o Banco Itaú, e fizemos e conseguimos aí implantar a biometria, então, aqui na fundação. Então, através desse convênio com o banco, a gente consegue obter os participantes que fazem a biometria nos caixas eletrônicos. Porém, só a biometria não é suficiente, né? Porque sabemos também que não são todos os participantes que têm a biometria, etc. E também, então, o que nós fizemos? Pensamos novamente qual processo a gente poderia implantar aqui, quais novas ferramentas. E também ali no início, em 2021, a gente conseguiu implantar um convênio com a Receita Federal e obter junto à Receita, né, fazer essa validação dos CPFs junto à Receita, para identificar se o CPF do participante vinha com a indicação, né, de falecimento. Então, em 2021, a gente conseguiu avançar mais com esse processo e com essa ferramenta. Porém, a gente sabe, né, que só a validação do CPF na Receita, ela tem um delay, né, então, quando o participante falece, existe toda aquela questão, né, de inventário, que a gente sabemos aí por experiência, que ela, às vezes, demora um tempo para o CPF ser baixado na Receita. Dado isso, a gente foi avançando aí com novas ferramentas, e este ano a gente conseguiu implementar 3 novas ferramentas, que a gente fez um convênio também com o Plano de Saúde, aí a Fundação Saúde Itaú, a gente consegue também capturar os participantes que usaram o Plano de Saúde nos últimos 30 dias, então é uma forma também de a gente aferir se o participante está vivo.
A gente conseguiu também, através de um convênio com o Banco Itaú, para os participantes que recebem, né, benefício do INSS através do Banco Itaú, só ter a informação se eles estão recebendo esse benefício, ou seja, também a gente conseguiu capturar através desse convênio, ter essa aferição também, mas porém ela tem um número muito baixo aqui de retorno. E agora, em outubro, a gente lançou aí, implantou uma ferramenta que é muito eficaz, a gente já teve aí uma experiência já aí no mês de outubro e agora no mês de novembro, que é um convênio com uma empresa aí do mercado, que ela tem ela consegue capturar junto a todos os cartórios do Brasil, aí em tempo real, qualquer cadastro, registro de óbito. Então, assim, com essas ferramentas, a gente mitiga aí, né, a questão aí de pagamento indevido e também é uma forma de aferir a prova de vida do participante, sem ter que acionar o participante. Então, a gente conseguiu avançar neste processo. Os participantes que a gente consegue capturar em todas essas ferramentas, a gente envia um comunicado, um e-mail para o participante informando, a sua prova de vida foi realizada. Então, chequem nas suas caixas de e-mail aí se vocês receberam este e-mail, isso já valida a prova de vida, tá? Então, essa é a forma aí de aferir que você está com a prova de vida em dia. Então, também é uma novidade aqui muito importante para os participantes, a gente fez um comunicado ali no final do ano passado, já explicando, né, sobre esse novo mecanismo de prova de vida, mas também aqui é bem oportuno para a gente explicar e também despreocupá-los em relação a isso. A gente recebe também algumas demandas na nossa central aqui nos nossos canais, questionando, né, minha prova de vida está em dia, mas fiquem tranquilos, se eventualmente você não receber este e-mail aferindo que você fez a prova de vida, pode entrar em contato conosco e a gente verifica, tá? Mas também é um novo avanço aqui da Fundação, a gente buscou aí novas ferramentas para não ter que acionar o participante, ele ter também essa comodidade e a gente também resguardar aqui a Fundação, né, para não efetuar aí pagamentos de forma indevida. É claro que a gente está buscando outras ferramentas, a gente não para por aqui, tá? A gente quer evoluir cada vez mais, então a gente está trabalhando aí para implantar novas ferramentas e o ano que vem, com certeza, teremos aí novas novidades, tá bom? Então, acredito que sanei também essa dúvida. E aqui eu faço uma outra pergunta aqui agora, também aí para o Gilson. Gilson, como saber, aqui é o Felipe que está questionando, como saber quem são os beneficiários, né, do plano em caso de falecimento? Oi, Felipe, obrigado pela pergunta. Lá no site, né, na opção cadastro, aí vai ter ali beneficiários. Então, no site você tem como consultar através dessa rota, né? Como a Beatriz navegou, né? Hoje a gente tem o 2.0, né? E o novo site, ele vai ficar mais responsivo, mais visual. Então, ali na opção de cadastro vai ter uma abinha beneficiários, e aí clicando em beneficiários, ali você tem a oportunidade de consultar quais são os seus beneficiários cadastrados. Muito bem. Bom, a gente tem uma pergunta aqui da Marina. A Marina, ela fala que ela é do plano CD. Hoje o evento, Marina, ele é para planos BDs, né, de benefício definido e de contribuição variável. Provavelmente você deve também estar num desses planos. E ela pergunta aqui, hoje, Gilson, para você também, que os filhos dela têm mais de 25 anos. Se ela vier a falecer, se eles recebem o benefício. Marina, né, André? Isso, Marina. Marina. Então, Marina, obrigado pela pergunta. É que você falou CD, né? Como a Andrea falou, amanhã tem um evento de CD, mas independente, né? Vamos pensar que, às vezes, você pode estar pensando, seja o plano principal e suplementar, e tal LAN básico suplementar, tem o BD e tal card, CV e tal card, ou mesmo... Sabe? Os planos BDs, até para contextualizar e aproveitar a audiência, né? Então, os planos BDs, eles têm um conceito de realmente de beneficiarem serem os dependentes, né? Cônjuge, filhos até 21 anos, né? E filhos inválidos. Tá? Então, ele tem esse conceito, a concepção do plano, ele tem essa. Agora, quando você vai para um plano CV ou CD, aí já tem uma outra concepção, porque então eu tenho uma fase que é de contributiva, então é como se fosse um plano CD, e depois eu tenho a fase que eu vou receber. Então, nessas modalidades de plano CD e CV, aí eu tenho também a figura do
dependente, que aí também são cônjuge, filhos, filhos em vasos, filhos até 21, e eu tenho a figura de beneficiário indicado. Tá? Quando você olha para o regulamento, até pode ter uma terminologia diferente, tal, mas vamos pegar esse conceito. Então, aí eu tenho dependente ou beneficiário indicado. Então, quando o regulamento, basicamente, ele vai falar assim, nessas modalidades, CDs e CVs. Quando eu tenho o beneficiário indicado, ele é o soberano. E quando eu indico o beneficiário, eu posso indicar, e lá no regulamento vai falar, beneficiários são quaisquer pessoas que o participante indicar. Então, você indicando, qualquer pessoa, independente da idade, ele vai ser o seu beneficiário indicado. E aí o regulamento depois vai falar, e se eu não indicar beneficiário? Então vai valer os dependentes, que geralmente é cônjuge, filhos até 21 anos. Então, assim, também você pode verificar lá no site, hoje é o site atual, você vai entrar ali no site, cadastro, aí vai ter uma outra abinha, beneficiário, você pode olhar ali se tem o seu beneficiário, né, se está cadastrado certinho, se não. Então aí você pode indicar um beneficiário para você. Então, o conceito do filho maior no plano BD, aí é por uma questão do mutualismo, tudo, então vai até 21 anos. Aí quando se fala de CD ou CV, você tem a figura do beneficiário indicado, que aí ele acaba sendo soberano. Aí na falta de um indicado, vale o dependente. Aí, até para exemplificar, por exemplo, vou dar o meu caso. Eu, quando era solteiro, eu não indiquei ninguém. E aí, então, se na minha falta, esses recursos, eles iriam ou para os meus pais, que seriam, porque eu não sou casado, iriam para os meus pais ascendentes ou para os meus irmãos, que são os colaterais. Quando eu casei, aí eu cadastrei a minha esposa. Então, a partir do momento que eu cadastrei a minha esposa, então agora, na minha falta, vai valer a minha esposa. Tá? E aí, por exemplo, nasce um filho, se eu não incluir o meu filho, continua sendo só a minha esposa. Lógico, aí ela vai ter ali a tutela naturalmente, né? Mas se aí eu não, aí eu tiro a minha esposa, aí na minha falta, meu filho é menor, aí por uma questão do regulamento, que ele vai falar, na ausência de indicação, valerão os dependentes. E aí na definição do regulamento, estando que os dependentes são cônjuge e filhos menores, aí as pessoas que se enquadram nessa condição vão receber. Mas aí, se é um filho maior, que eu vi que é a sua pergunta, um filho de 25, se você está nessa modalidade CD-CV, você indicando ele é soberano. Muito bem. Bom, tem várias perguntas aqui chegando no chat, eu acho que dá para a gente fazer um composê aqui, que é referente ao atendimento. Bia, estão questionando como que eles fazem para marcar o atendimento via Teams, embora você passou aí, eu acho que era bom reforçar. O atendimento via Teams, ele ainda é agendado via central de relacionamento, tá? Então, o participante ou assistido que quiser fazer esse agendamento tem que entrar em contato com a nossa central via telefone. A central vai passar a nossa disponibilidade de agenda, né, de data e horário. O participante ou assistido vai escolher aquele que mais se adequa para ele, né? A central vai perguntar também para o participante qual que é a principal dúvida que ele tem. De repente vai falar, olha, que eu vou me aposentar em dezembro, eu vou sair da patrocinadora, eu vou me aposentar, eu quero saber quais as opções que eu tenho, né? Aí a gente agenda o dia, o horário, a central de atendimento passa essa informação para o nosso especialista, ele vai montar todo esse material e no dia agendado, né, a gente vai mandar um e-mail para o participante, né, ele vai, nessa ligação, a gente vai ver se o e-mail dele está atualizado no nosso cadastro, né? Nesse e-mail, nós vamos mandar o link da nossa reunião e no dia horário agendado, o participante vai lá, clica no link, nosso analista vai estar lá, já preparado, com todo o material confeccionado e vai fazer essa apresentação para ele, tá? Esse atendimento personalizado, aqui a gente chama de atendimento personalizado. Então, hoje, ainda, esse agendamento, ele precisa ser feito via telefone na central de atendimento, tá? A gente está buscando outras possibilidades de disponibilizar um calendário dentro do próprio site, o participante clica como a gente faz hoje no Poupa Tempo, mas a gente ainda não encontrou uma forma segura de fazer.
tá? Dessa forma, mas está no nosso radar. Mas hoje, de novo, via central de atendimento, o participante faz esse agendamento para o atendimento via Teams. Muito bem, Bia. Bom, chegou uma pergunta aqui também, já 2 vezes no chat, então a gente vai fazer aqui do Cláudios. Gilson, Cláudios, ele é um autopatrocinado do principal e suplementar, e ele não consegue acompanhar o saldo e opções do plano principal da mesma forma que ele consegue acompanhar o saldo do suplementar. Aí ele está questionando se a gente tem alguma previsão de divulgação do principal. Acho que aqui vale, esclarecer a ele a regra do principal, né? Porque que ele não consegue identificar o saldo. Oi, Cláudio, obrigado, porque essa pergunta é bem importante, que aí acaba respondendo vários outros colegas. Porque os participantes do plano principal, suplementar, Origem Citibank, e BD, CV e Talcard, que é a origem do Credit Card, então eles têm geralmente esses planos, que a gente chama, né, de plano siamês, né? Então você tem o básico e o suplementar. Então, o plano principal, no seu caso, é o plano de benefício definido, e o suplementar é o plano de contribuição variável. Aí dentro daquele conceito, o BD é mutualismo. Aí, como foi explicado lá pela Giovana, o que é esse conceito? Então, ele não tem uma reserva individual. Já o plano suplementar, ele é CV, ele tem característica de CD na sua parte contributiva, e depois você pode receber uma renda financeira ou uma renda vitalícia, dependendo das condições com que você sai ou saiu do plano. Mas perguntei de você autopatrocinado, então o que acontece? Então, como autopatrocinado, vai acabar gerando uma reserva de poupança. Que às vezes ali no site pode ser que não seja tão visual, mas lá em cima na parte do site ele tem lá o plano que você está consultando. E lá você vai alterar o plano, né? E aí vem ao encontro do que foi lançado hoje, né? O novo site participante. Então, na hora que você acessar o seu plano, por esse novo site participante, já vai ficar isso mais visual. Você vai ter 2 abas. A aba do principal e a aba do suplementar. No principal, você é mais restrito. Como ele é um plano CV, então ali ele não tem saldo de conta, rentabilidade, porque ele está dentro do mutualismo. Ele vai ter apenas o seu saldo de poupança, que são as contribuições de autopatrocinado. Mas ali você consegue pegar o seu boleto de autopatrocinado, você consegue ver o seu cadastro, você consegue fazer outras transações. Que aí já no suplementar, que é o plano de contribuição variável, aí sim, aí você tem lá contribuições, participante empresa, rentabilidade, você tem o histórico da evolução do saldo, pela questão da modalidade de plano. Então, um acaba sendo mais enxuto, porque é um plano de benefício definido, ele está dentro do conceito de mutualismo. O outro, você tem mais opções, porque ele está dentro do conceito de contribuição variável, e você tem um saldo de conta, efetivamente, que depois, lá na frente, na aposentadoria, você vai decidir como você vai receber esse benefício. Ótimo, Gilson. Bom, depois que eu expliquei aqui sobre a prova de vida, vieram alguns questionamentos aqui no chat em relação à preocupação de não ter biometria no Banco Itaú. Então, só para reforçar, como eu já tinha mencionado, não é necessário ter uma biometria no Banco Itaú, né? Ele não é o nosso único mecanismo de prova de vida. Então, como eu mencionei, nós temos hoje 5 formas de aferir se o participante está vivo. Então, se a gente consegue capturar em algumas dessas formas, a gente considera, né, que o participante fez a prova de vida. Então, não se preocupe, né, aí os participantes que sinalizaram aí no chat, porque nós temos aí, vou reforçar aqui, a validação do CPF junto à Receita, nós temos também esse convênio, né, com o INSS para aferir se o participante está recebendo benefício lá no INSS. A gente também tem um convênio com o Plano de Saúde Itaú para saber se o participante está realizando aí, acessando usando aí, né, o mecanismo aí do Plano de Saúde, também é uma forma de aferir. E o principal é essa ferramenta que nós temos aí um convênio com todos os cartórios aí do Brasil, que a gente consegue em tempo real saber aí, a gente é comunicado tempestivamente aí dos registros, né, de óbito junto aos cartórios. Então, não se preocupe. Chequem nas suas caixas de e-mail se vocês receberam um e-mail da Fundação com a informação de que a sua prova de vida foi realizada. Se vocês receberam esse e-mail, esse comunicado ele tem validade de 1 ano, então significa que você está ok com a prova de vida, tá?
Caso não tenha recebido, pode entrar aqui em contato conosco via central, que a gente verifica e faz essa checagem por aqui, tá bom? Bom, mas dando sequência aqui, eu tenho uma pergunta aqui para a Giovana. Giovana, o Silvio, ele está questionando que ele faz 55 anos em maio. Então, quando que ele pode solicitar a aposentadoria dele? Bom, Silvia, obrigada pela pergunta. Como você vai fazer 55 anos, né? Aí acho que vale você consultar, né, a apresentação aqui que a gente vai disponibilizar, mas a gente trouxe ali para cada um dos planos qual que é a idade mínima para aposentadoria, né? Tanto antecipada quanto a normal. Como você vai fazer 55 anos, a maioria dos planos aqui já tem uma idade mínima para aposentadoria antecipada aos 55 anos. E aí, para a idade de aposentadoria normal, tem alguns planos que ainda têm uma idade de aposentadoria necessária de 60 anos. Então, assim, como você não divulgou aqui qual que é o plano que você tá, né, tem adesão, acho que valeria consultar ali a tabela que a gente vai disponibilizar na apresentação no site. Então, acredito que você tenha, sim, esse direito no próximo ano, que você vai fazer 55 anos, tá bom? Bom, tem uma pergunta aqui do Rodrigo, vou jogar aqui para o Gilson. Gilson, como que funciona a aposentadoria por invalidez no plano 002? Tem algum seguro que garanta lesões permanentes? Olá, Rodrigo, obrigado pela pergunta, né? Então, o benefício de invalidez para o plano 002 e no cômputo geral dos planos aqui, basicamente, a gente vai avaliar, né, a cartinha de concessão do INSS. Então, você tendo a concessão pelo INSS, você vai enviar uma documentação, é bem simples, né, se esse é o caso, é um requerimento com essa carta de concessão do INSS e a gente vai avaliar os motivos da concessão do benefício. Eles estando aderente ao regulamento, vai ser feita a concessão. Você menciona, né, se tem algum seguro que garanta lesões permanentes, né? Aí, assim, alguns participantes, não sei se é o seu caso, tá, Rodrigo? Tem seguro, né, com o patrocinador, ou tem seguro vinculado ao plano, né, mas é que aqui se fala seguro garante lesões permanentes, né? Tem planos que pessoas têm seguro de vida, mas aí a entidade é estipulante numa apólice, mas foram pessoas que se aposentaram até 2009, tá? Agora, se é relacionado com a invalidez, né, se tem algum seguro também de lesões, como eu disse, vai valer realmente a carta de concessão do benefício, né? Então, é isso que a gente vai avaliar, né, respondendo as suas duas perguntas. Muito bem, Gilson. Bom, deixa eu registrar aqui que a gente está recebendo aqui no chat várias sinalizações aqui dos participantes, parabenizando aqui a entidade, né, pelo novo modelo de prova de vida. Então, para nós aqui é uma satisfação saber que a gente está conseguindo aí atingir, né, uma dor do participante, e a gente conta com vocês sempre para poder aí ouvi-los e trazerem aí seus feedbacks, para que a gente possa sempre que estar evoluindo aqui na Fundação em relação aí aos nossos atendimentos. Também aqui bastante elogios em relação ao novo site, então aqui os participantes estão sinalizando que estão bastante ansiosos aqui para o dia 15, né, quando a gente vai divulgar aí o novo site, e a gente também quer ouvi-los, então depois do dia 15 aí a gente espera também esse feedback de vocês, para saber o que a gente pode melhorar, o que a gente tem de oportunidade aqui para a Fundação, e sem vocês, é claro, a gente não consegue evoluir, né, vocês que nos sinalizam o caminho que a gente tem que traçar aqui e o rumo que a gente deve seguir. Bom, mas seguindo aqui com as perguntas, tem uma pergunta aqui que eu vou direcionar também aí para a Bia. Bia, se o participante não quiser o atendimento via Teams, né, ele pode fazer via Fale Conosco, via central de atendimento? Quais seriam os outros canais que ele poderia, acho que vale a gente reforçar aqui. Claro, ele pode nos acionar todos os canais disponíveis, né? A gente fala bastante do atendimento via Teams, porque ele é um atendimento mais interativo. Então, eu consigo compartilhar a tela com o participante, consigo mostrar as simulações para ele, consigo simular junto com ele, mas todos os outros nossos canais, via telefone, via e-mail, Fale Conosco, ele consegue nos acionar de qualquer forma, e a gente também pode se adequar. Então, se eventualmente ele ligou na
central e ele gostaria de receber um atendimento telefônico, a gente também entra em contato com ele via telefone, tá? Então a gente se adequa aí à necessidade, né, do nosso participante, tá? Eu acho que então, assim, fiquem sempre muito à vontade, nos acionem, nos questionem via Fale Conosco. Olha, eu gostaria de que vocês me ligassem, porque eu não me sinto confortável no vídeo, né? A gente presta o atendimento da melhor forma. A gente sempre fala muito do Teams, que a gente entende também que não é todo mundo que tem essa familiaridade com a tecnologia, essa facilidade, né? Mas a gente também se coloca à disposição, inclusive, para ajudar o participante a baixar o aplicativo no celular dele, né? A gente manda um passo a passo para ele como faz. Parece muito difícil, mas quando a gente pega para ver, não é. Mas assim, de novo, todos os nossos outros canais permanecem disponíveis. Muito bem, Bia. Bia, deixa eu aproveitar o gancho aqui. Então, os participantes estão aqui questionando bastante sobre o novo site, né? Então, como mencionei, eles estão ansiosos. E uma preocupação aqui que foi sinalizada é sobre o acesso, se vai mudar o acesso, se vai mudar a senha, o login. Então, acho que era importante esclarecer aqui já a eles como que vai ser essa dinâmica aí do novo site. A virada, né, para esse nosso novo site está prevista para acontecer à meia-noite da quinta-feira, né? Agora no dia 15, não tem mudança de login e senha, tá? Então, o login e a senha de todos os participantes permanecem a mesma, tá? E o que vai acontecer? Talvez agora muitos que estejam aqui faz um tempinho que não acessam o site, pode ser, eu acho que não, mas se eventualmente tiver alguém que não lembre a senha, vai ter lá um campo, esqueci minha senha, o participante coloca lá, ele vai perguntar, acho que é só a data do nascimento, o participante coloca e ele vai receber um e-mail para poder fazer o reset dessa senha, vai receber um link via e-mail, o participante clica nesse link e faz, e cria essa nova senha, se o participante não lembrar, isso é para esquecer minha senha. Agora o participante que sabe qual que é a senha, qual que é o login, é sempre o CPF, é só colocar que vai funcionar normalmente, tá? Eu aproveito esse gancho, então, até para dizer, né, em caso de reset de senha, que é sempre muito importante que os participantes estejam com seus dados cadastrais atualizados, tá? É muito importante para a gente ter o e-mail cadastrado, porque esse reset de senha, né, quando você clicar lá em esqueci minha senha, para o e-mail que você deixou como e-mail principal, é por onde você receber um link que vai clicar para resetar a senha. Então, né, um reforço aqui para todos os nossos participantes, para manter todos os dados atualizados, mas é muito importante para a gente que tenha um e-mail. Aqueles que estão, né, ativos, né, ainda trabalham, né, estão na patrocinadora, às vezes deixa só o e-mail profissional, sempre é importante deixar um e-mail pessoal também para a gente, tá? Porque às vezes sai da empresa, esquece de atualizar, enfim. Então, sempre muito importante manter os dados atualizados, cadastrais. Eu aproveitei o gancho aqui para dar esse reforço, mas a pergunta original, login e senha não mudam, permanecem o mesmo a partir de quinta-feira, quando o site virar para esse novo modelo. Muito bem, Bia. Bom, alguns participantes estão questionando aqui também, tem bastante perguntas aqui, o João também colocou aqui algumas vezes, como saber quem são os beneficiários dos planos aqui, né? A gente está falando de plano BD e CV, como eles sabem quem são os beneficiários? Então, eu jogo aí a pergunta aí para a Bia ou para o Gilson, quem puder responder aqui, esclarecer o João e os demais aqui que estão perguntando. Isso, lá no site, na seção de cadastro e depois na navegação, no novo site, vai ter uma seção que é exclusiva de beneficiário. Então, na hora que você clicar em cadastro, beneficiário, aí você tem a possibilidade de confirmar quais são os seus beneficiários ao plano. E a gente está ainda aqui disponível, a gente ainda tem aí mais 10 minutinhos para perguntas e respostas, então sintam-se à vontade aqui para fazer. Acredito que aqui é o momento e é oportuno aqui para a gente esclarecê-los e ficamos aqui à disposição. Mas seguindo aqui as perguntas, tem bastante, até tem uma pergunta aqui, a gente está com o Justo aqui, nosso diretor jurídico, eu vou pedir o apoio dele aqui e da equipe aí para a gente responder essa pergunta. A pergunta aqui é do André.
Ele fala assim, bom dia, por favor, existe o conceito de beneficiário legal para os casos em que o participante não tenha associado ou alteração? Eu acredito aqui que eu acho que ele não tenha beneficiário, né? Ele está se referindo. E a gente está falando aqui de plano BD e CV, então aqui existe um conceito um pouco diferente de planos CDs, né? Então fica aí a pergunta para o Gilson e o Justo, se puder nos apoiar. André, eu acho que é exatamente esse o ponto que você colocou, tá? Se eu entendi bem aqui a questão, é até um ponto que o Gilson passou em algum momento aqui na apresentação, em uma das perguntas que ele respondeu, acerca de você não ter indicado um beneficiário específico. Se for essa situação, aí entra no conceito do beneficiário legal, né? Que ele segue ali dentro das regras do Código Civil. Quem seria? Até o Justo colocou o exemplo lá quando ele era solteiro, na hipótese do falecimento dele, os herdeiros seriam ou os pais, né, que são os ascendentes, ou os colaterais, que seriam os irmãos. Quando ele fez o cadastro da esposa, aí a esposa passou a ser a beneficiária. Então, na hipótese de não ter especificamente o preenchimento com a indicação de alguém, segue esse critério do Código Civil, que estabelece ali como é feita a sucessão. Isso, Gilson. Acho que é isso. Gilson, perfeito. E aqui nos planos BD, eu acho que era bom só trazer esse conceito um pouco de beneficiários, de que como para os planos de benefício definido, né, ele é para os planos que geram pensão, ele é um plano, né, como foi mencionado aí no início pela Giovana, de que tem um conceito, uma característica de benefício definido, então a gente calcula ali, né, as obrigações futuras para com este participante, até para a gente poder, né, cumprir aí com essa obrigação de pagar o benefício vitalício e, de repente, eventualmente, se gerar uma pensão. Então, neste caso em particular, para essa modalidade de planos, o participante, o benefício de pensão, ele vai ser concedido apenas para aqueles participantes, para os beneficiários que estiverem inscritos no cadastro daquele participante. Então, é importante, sim, o participante checar aqui junto à entidade, né, quem são os beneficiários inscritos aqui no cadastro para fins de pensão por morte. E se eventualmente, né, não tiver, e se o dependente não estiver inscrito, tem aquela necessidade, né, da fundação calcular aí o pagamento da joia, para também não impactar aqui a questão do mutualismo aqui nos planos BD, né, de benefício definido. Já nos planos de contribuição variável, no período ali de acumulação, né, dos recursos, o participante ele pode incluir aí dependente a qualquer tempo, e é o conceito aí que o Justo trouxe para nós, né, se eventualmente ele vier a falecer no período de acumulação, esse recurso será pago aí aos dependentes e, na falta desses, aos sucessores legais. Porém, se ele tiver já no período de aferição do benefício vitalício, vale o conceito dos planos de característica de modalidade de benefício definido, ou seja, uma vez que a gente concedeu o benefício, esse benefício já está previamente ali definido. Então, qualquer movimento, qualquer alteração, ele causa um impacto neste benefício, né, nessa obrigação da entidade de pagar esse benefício vitaliciamente. Então, aqui também, no período de concessão, ou seja, no período de aferição já da renda mensal nos planos CVs, de contribuição variável, existe essa necessidade também da gente verificar a necessidade de pagamento de joia. Então, é importante que para essas modalidades o participante ele entre em contato aqui com a fundação, cheque quem são os beneficiários que estão inscritos aqui no plano, e se eventualmente tiver aí algum beneficiário que não esteja inscrito, a gente vai avaliar aí essa necessidade de calcular, né, o pagamento dessa joia e avaliar aí também de acordo com a característica de cada plano de benefícios, tá? Porque cada plano tem uma regra em particular, mas é bem importante, eu acho que esse momento também aqui é bem oportuno para vocês checarem essa questão do beneficiário. Mas como o Gilson mencionou também, lá no site do participante, na área do participante, existe um menu chamado beneficiários, e ali você pode consultar quem são os seus dependentes inscritos aqui no plano de benefícios para fins, né, de pensão por morte. Bom, seguindo aqui então as perguntas,
Tem mais uma pergunta que apareceu aqui, ô Bia, que eu acredito até que você passou por ela, que questiona aqui quando que é a data de pagamento dos benefícios. Quando acontece, se o participante que está ativo na patrocinadora se desliga e se aposenta, quando que ele vai aferir aí os benefícios mensais? Na verdade, né, não são todos os planos que têm a mesma data de pagamento, né? Mas o participante consegue consultar, né, esse calendário lá no nosso menu no site institucional, tá? Dentro do menu planos, ele tem o calendário do pagamento do benefícios, tá? E aí ele consegue visualizar por plano qual a data de pagamento do seu benefício. Lembrando que o demonstrativo de pagamento fica disponível um dia útil antes dessa data, que está lá disponível. Muito bem. Bom, a gente está seguindo aqui quase para o fim do evento. Tem outras perguntas aqui surgindo, porém a gente também fica aí à disposição para responder aí, né? Agora a gente vai concatenar todas essas perguntas e vamos responder a todas, tá? Então, nenhum participante vai ficar sem resposta às suas perguntas. Bom, eu queria aqui agradecer toda a equipe aqui que construiu esse evento, aqui contando principalmente com o pessoal aqui da área de comunicação, aqui da gerência de comunicação. As meninas fazem um trabalho fantástico aqui de proporcionar para nós e propiciar, né, que a gente só chegue aqui e faça a explanação. Então, muito obrigada aí pelo time de comunicação. Quero também agradecer aqui o Gilcho, que nos ajudou e nos acompanhou aqui neste evento, e também agradecer aqui o time da Seguridade, né, a Beatriz, aqui nossa gerente de relacionamento, o Gilson, gerente aqui de arrecadação e benefícios, e a Giovana, que é nossa gerente de cadastro e atuarial, por ter, né, proporcionado aqui também montado essa apresentação aqui com base em todas as dores e os feedbacks que a gente vem recebendo dos participantes nos nossos canais. Esperamos aí que vocês tenham aproveitado todo o conteúdo que foi trazido aqui, e para reforçar, né, todo o conhecimento em relação aqui às regras dos planos. Então, a gente revisitou aqui os nossos canais, onde vocês podem obter aí para tirar dúvidas. A gente tem um regulamento que ele é bem complexo, porém tem o guia dos planos, que ele é uma tradução numa linguagem mais simples aí em relação às regras dos planos. A Bia trouxe ali que esse guia está disponível também na área do participante, então também vocês podem consultar, ali tem todas as dúvidas em relação à elegibilidade, contribuição, regras de cálculo de benefícios, então também fica ali disponível. E é claro que tem todo o nosso time aqui de relacionamento disponível aí também para atendê-los aí quando vocês precisarem, e o nosso site, e o novo site, que dia 15 aí vai estar no ar, e a gente conta aí também com o acesso de vocês até para a gente, e depois o feedback para ouvi-los aí, o que a gente pode melhorar e evoluir constantemente. Bom, quero reforçar aqui que em breve também a gente vai publicar essa live lá no site, na área restrita do participante, então esse material vai ficar disponível lá no site, tá? E a gente pede também, se ainda você não participou da pesquisa de satisfação, por favor, aí nos ajude com a sua contribuição para que a gente possa construir, né, em conjunto novos eventos cada vez melhores. Então, tá aí logo abaixo aqui deste vídeo. E mais uma vez, aí, obrigada pela presença de todos, e principalmente aí dos nossos participantes e assistidos que nos ajudaram aqui nessa manhã a construir esse evento, que tenho certeza que é um dos primeiros eventos aí de todos que a gente vai trazer aí sobre as regras dos planos e novidades aí em relação a autosserviços disponibilizados aí aos nossos participantes. Tenho uma certeza de que cuidamos com muita responsabilidade, compromisso e carinho dos planos aqui que nós administramos, que é um benefício aí de todos vocês, tá? Então, muito obrigada novamente, um abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigado a todos. Obrigada, bom dia. Obrigada, bom dia.